Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cartas de Ágata. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, hoje eu trouxe vou trazer o tema o que essa pessoa sentia quando ela estava com você, né? Quais eram os sentimentos ali que brotavam no coração dessa pessoa quando ela estava com você, né? Trouxe aqui duas opções, primeira e a segunda opção, tá? Perdão, ao contrário, primeira e segunda opção. Primeira opção, quartzo cristal, segunda opção, quartzo verde, tá bom? Vamos lá. Faça aí a sua oração, a sua conexão com a espiritualidade, né? Conforme você já faz, já vem fazendo, para que você possa extrair aí o melhor da sua intuição, né? Escolher a opção que mais tem a ver com a tua situação. Aqui, primeira opção, para quem escolheu. O que essa pessoa sentia quando estava com você. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, curte o vídeo, para que assim esse canal possa continuar crescendo, né? Que as mensagens possam chegar até vocês e até outras pessoas aí que também possam se identificar. Bom, já abriu ali com 2 de copas e a carta do Cavaleiro de Copas nesse deck, né? Então, a gente já percebe que esse sentimento aqui, ó, ele era muito intenso, né, em relação a você. Então, quando estava com você, essa pessoa se sentia muito realizado, né? Tem um 2 de copas, então o 2 de copas, ele é o transbordar do amor. Então, assim, essa pessoa se sentia muito bem ao teu lado, né? A carta nesse deck, ela traz a representação da amistosidade, né? Do quão era perfeito, né? Da verdadeira sintonia que existe entre duas pessoas, né? Então, essa pessoa, com certeza aí, muito apaixonada, né? Tinha aí, tinha, né? Quando estava com você, eu não sei hoje qual é a situação de vocês, mas o tema hoje é quando essa pessoa estava com você, o que ela sentia. Então, ela sentia muito amor, se sentia muito apaixonada, sentia também que isso era algo, né, o que vocês tinham em comum era algo muito verdadeiro e que você despertava nessa pessoa os melhores sentimentos. O que mais essa pessoa sentia quando ela estava com você? A carta do Imperador e a carta da Torre. E a carta do Pendurado. O que essa pessoa sentia quando ela estava com os queridos que se identificaram aqui, ressoaram com a primeira opção. Quatro de espadas,
5 de ouros. 9 de paus. 3 de ouros. Tem alguma situação aqui, gente, em que essa pessoa, ela não podia fazer muita coisa, né? Assim, em que sentido, né? Eu vejo que você mexeu muito com essa pessoa, né? Você abalou as estruturas dessa pessoa. Olha, isso aqui tá muito ligado a pessoas que, ao encontro de vocês, né? Como foi o encontro de vocês? Essa pessoa, provavelmente, ela não estava preparada, tá? Para esse encontro. Essa é a visão, né? A visão dela. Ela não estava preparada. Você abalou muito as estruturas dessa pessoa. Você mexeu muito. E essa pessoa, naquele momento, não era o objetivo dela, tá? Então, pode ser que vocês mentalizaram aqui pessoas que no momento em que vocês se encontraram, em que vocês estiveram juntos, essa pessoa lá no comecinho, quando vocês iniciaram algo, essa pessoa ela não esperava que ela fosse sentir tanto, né? Então, essa pessoa não esperava que ela fosse se apaixonar por você, sabe? E eu vejo muito nessa primeira opção aqui uma pessoa de mãos atadas. Então, eu não sei por qual motivo, até porque é uma tiragem coletiva, o porquê que essa pessoa não podia ficar com você naquele momento, né? Me veio aqui pessoas que estavam focando muito na sua carreira, né? Como se ela naquele momento ela não tivesse muito o que oferecer para você, né? Então, assim, aqui vai caber muitas situações e você vai ter que fazer a adaptação, né? Porque, assim, aqui tem muitas situações. Tem pessoas que... Tem gente aqui que estava desempregado, né? Tem pessoas aqui que... Pode ser pessoas aqui que estavam fazendo aqui alguma graduação e estavam em período de estágio, um exemplo, ainda nem estava, nem havia iniciado aqui, né? Assim, tinha, obviamente, o início ali como estagiário, né? Mas, assim, não tinha um emprego, não estava estabilizado, né? Vai caber aqui muitas situações, né? Tem pessoas que, naquele momento do encontro de vocês, podiam ter passado por alguma perda, até mesmo alguma perda financeira, ou a perda de algum ente querido, né? Então, assim, gente, eu vejo muitas situações acontecendo ao mesmo tempo em que essa pessoa te encontrou. Ao mesmo tempo em que vocês estavam se envolvendo, estava acontecendo outras coisas, né, com essa pessoa. Essa pessoa estava passando por muitas situações aqui. Situações até em que ela não tinha muita escolha, né? Então, assim, não é que essa pessoa não tenha escolhido você, né? Essa pessoa, ela não tinha opção. Eu vejo que era alguém que queria fazer, né? Ela queria poder ter feito algo. Ela queria poder aqui ter, né? Ter aproveitado mais. Ela queria, né? Dessa situação. Mas naquele momento, é como se essa pessoa tivesse impedida de fazer algo, sabe? Ela estava impedida de alguma forma em relação a vocês de fazer alguma coisa, né, para que essa relação, para que esse encontro, né, pudesse perpetuar, né? Mas o que essa pessoa sentia quando ela estava com você? Olha aqui, 2 de copas com a carta do cavaleiro de copas. Amor. Tinha muito sentimento, né? Muito sentimento. Você mexeu muito com essa pessoa, você abalou as estruturas dessa pessoa. Essa pessoa não imaginava que ela fosse gostar tanto, que ela fosse amar tanto estar com você, né? E você fez, eu vejo aqui que são pessoas que estão afastadas, né? Nessa primeira opção, e eu vejo que é um afastamento já de algum tempo,
Então, assim, eu percebo que essa pessoa sentindo a sua falta, né? Eu vou abrir um oráculo aqui, que ele tem algumas cartas que eu não posso expor, tá? Mas eu vou tentar de alguma forma aqui trazer para essa tiragem. O que essa pessoa sentia quando ela estava com você? Tem uma outra situação aqui também. São cartas aqui que eu não vou poder expor tanto. Vou tampar aqui um pouco. Mas saiu aqui, ó. Saiu ali, ó, 3 de copas. Aqui o 5 de paus e a carta da temperança, né? Então, assim, por essas cartas aqui, eu percebo que essa pessoa, ela queria celebrar algo com você. Mas me parece que isso levaria algum tempo. E esse era o desafio dessa pessoa, lidar com esse tempo. Me parece que ela não quis, né, esperar esse tempo acontecer. Ela não quis aguardar. Pode ser até que ela tenha tomado aí um outro caminho, né, na ânsia até de esquecer você, né, de diminuir um pouco aquilo que ela estava sentindo ali, aquela angústia que ela estava sentindo. Ó, você me deu tanto amor, mas eu não soube enxergar o quanto isso significava. Eu deveria ter ouvido mais e compreendido o que você realmente precisava. Deveria ter investido mais em nós e batalhado por tudo o que conquistamos. Então, por essas cartas aqui, a gente percebe o quê? Que naquele momento, aquela pessoa tinha um amor muito grande por você, né? Ela se apaixonou mesmo. E eu digo mais pra você, essa pessoa se entregou, né? Ela se entregou assim. Eu percebo uma entrega. Talvez ela não tenha se entregado 100%, mas pode ter certeza que o que ela entregou foi verdadeiro, né? E ao mesmo tempo em que ela também tem muito sentimento por você, ela também guarda um pouco desse sentimento, né? Como se ela não pudesse revelar de alguma forma, talvez até para não dar a impressão que ela estava querendo iludir você, né? Gente, aqui nessa primeira opção, eu sinto uma angústia muito forte dessa pessoa. Em relação ao sentimento que tinha por você. E a angústia, o sentimento aqui é um sentimento verdadeiro. Sabe aquela coisa que vem do coração, mesmo que vem da essência da pessoa? Mas é como se aquilo não pudesse ser vivido. E essa pessoa tinha plena consciência disso. Sabe? Essa pessoa é uma pessoa muito pé no chão, que você mentalizou aqui na primeira opção. Uma pessoa muito pé no chão. Então, o fato dela não ter dito o quanto ela amava você é porque ela não queria deixar uma impressão de que ela estava iludindo você. Porque no fundo ela sabia que vocês não podiam ficar juntos naquele momento. Pode ser que haja aqui situações de triângulo, pode ser que essa pessoa que tinha uma outra pessoa naquele momento, ela não podia ficar com você,
né? Pode ser aqui, sabe? Tem muitas situações. Mas eu vejo, assim, poucas situações de triângulo amoroso. Eu vejo mais questões mesmo práticas da vida, sabe? Que essa pessoa precisava resolver e que naquele momento ela não podia dar atenção, né? Tanto que ela fala aqui, ó, você me deu tanto amor, mas eu não soube enxergar o quanto isso significava. No fundo, ela sabia o que isso significava, mas é como se ela não pudesse corresponder àquilo naquele momento. Então, não se afastou de você, né, por falta de sentimento, não acabou escolhendo aí um outro caminho por falta de sentimento, mas porque essa pessoa sabia que naquele momento vocês não podiam ficar juntos, não era possível. E o grande desafio dessa pessoa o tempo, né? Como lidar com aquele tempo que talvez fosse necessário esperar, né? Para que as coisas pudessem florescer, para que as coisas pudessem acontecer, para que vocês pudessem ter uma colheita, né? Então era necessário um tempo ali. E essa pessoa muito prática, muito racional, né? Às vezes aí, geralmente pessoas práticas e racionais, elas querem resultado, né? E ela não soube entender que no amor as coisas não funcionam dessa forma, né? Mas o que sentia quando estava com você era muito amor, né? Talvez essa pessoa não conseguiu sentir isso por outra pessoa, tá? Então, assim, você realmente mexeu com essa pessoa, você desestruturou essa pessoa por completo, tá? É uma pena que vocês não possam ter vivido isso, né? Por mais tempo. Porque a intensidade teve muito aqui. Teve bastante intensidade. Essa é a resposta para quem se conectou à primeira opção, né? E vamos à segunda opção agora. Para quem se conectou aqui à segunda opção, quartzo verde. O que essa pessoa sentia quando ela estava com você, que se conectou aí à segunda opção. Se você ainda não deixou o seu like, por favor. Curte esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. 2 de ouros. Na roda da fortuna, que nesse deck representa a mudança. Vou tirar mais uma carta aqui. Essa pessoa sentia quando ela estava com você. Mentaliza aí essa pessoa, mentaliza o tema. Aqui foi muito intenso, né, gente? Aqui tem uma intensidade gigantesca. Muita intensidade aqui.
muita intensidade nessa segunda opção. Olha, quando eu tava embaralhando essas cartas, me veio, quando eu tirei essas primeiras cartas aqui, me veio uma frase, né, um ditado, ou não sei, frases populares, né? Me veio a seguinte frase: do céu ao inferno. Essa pessoa foi do céu ao inferno com você, né? No sentido da intensidade. Foi muito intenso o que essa pessoa sentiu. Foi muito intenso aqui o que essa pessoa sentiu. Que a gente tem o 8 de paus, a carta do 2 de copas, a carta do carro e a carta do pajem de espadas. Tão intenso que a carta do carro, ela se repete 2 vezes, né? Então, assim, foi muito forte o que essa pessoa sentiu por você. Foi muito intenso. Então, quando essa pessoa tava com você, gente, essa pessoa, assim, ela tava no paraíso, né? Ela tava no céu, digamos assim. Tudo era tão perfeito, tudo era tão apaixonante em você, que essa pessoa, ela não sabia nem como lidar, sabe? Assim, essa pessoa, eu tenho uma impressão com essas cartas aqui, a sensação de que essa pessoa se sentia, assim, inferior a tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, né? E bem no centro que centralizou com a carta do 3 de espadas. Então, da mesma forma em que essa pessoa amou, essa pessoa sofreu. E sofreu muito, né? Eu não sei o que foi que causou a separação de vocês, mas assim, eu vejo que essa pessoa, ela sofreu muito com essa distância, com essa separação, né? E assim, eu sinto que depois que você passou pela vida dessa pessoa, tanta coisa mudou, sabe? A vida dessa pessoa nunca mais foi a mesma. A forma como ela pensava não foi mais a mesma, né? Você mudou, no primeiro montinho, assim, eu vejo que foi alguém que abalou as estruturas, né? O que senti, assim, quando conheceu o consulente do primeiro montinho, né? Os consulentes que se identificaram com o primeiro montinho. Mas aqui, eu sinto que aqui virou a vida dessa pessoa de cabeça para baixo. Então, por mais que vocês não tenham ficado junto, porque aqui tem energia, assim, de pessoas que estão afastadas, você fez uma grande mudança na vida dessa pessoa. Você virou a vida dessa pessoa aqui de cabeça para baixo. Em que sentido? No sentido de que as coisas não foram mais como eram antes, né? Então, assim, se essa pessoa tinha uma forma de agir na vida dela antes, ela passou a ter outra, depois que você apareceu, né? Depois que vocês se conheceram, depois que vocês tiveram esse envolvimento. Essa pessoa passou a pensar completamente diferente do que ela pensava antes, né? Ela absorveu de você muita coisa, né? Ela absorveu do relacionamento e da troca que vocês tiveram muita coisa. Então, por isso que trouxe tantas mudanças. Deixa eu tirar mais umas cartas aqui desse oráculo. Talvez eu não possa mostrar as cartas, tá, gente? Porque o YouTube não permite. Bom, gente, aqui não tem como a gente focar nessa questão da finalização de vocês, mas é perceptível aqui que foi algo muito doloroso para essa pessoa. E aqui saiu 10 de espadas, né? Essa carta aqui da rainha de espadas e a carta do 3 de paus. Vocês são pessoas que têm personalidades assim muito fortes, né? Então, assim, essa pessoa sabe que ela
não entregaria menos para você do que aquilo que você merece, porque você não aceitaria, tá? Então, esse aqui ou essa aqui não viria com meias palavras, sabe? Com desculpa esfarrapada, porque sabe que com você não funcionaria. Mas o que essa pessoa sentia quando ela estava com você aqui é uma grande, muita reciprocidade, né? Veio um 2 de copas. Então, assim, muito amor, muita paixão, muita entrega, muita vontade de estar com você, né? A ponto dessa pessoa até entrar em, sabe, em parafuso, assim, do tanto que sentia, né? Do tanto que queria estar com você. Mas de alguma forma ela não se sentia à sua altura, né? Por algum motivo aí. Ou porque essa pessoa estava em alguma fase da vida que ela não podia corresponder tanto você como ela acha que você merecia, tá? Tem uma questão aqui de merecimento também, no sentido de falar assim, ah, fulano merece muito, eu não posso entregar, eu não tenho como entregar isso agora, né? Eu vou complementar com esse oráculo aqui. Sabe aquela ocasião que você não tem nem roupa para a ocasião? Você sente que você não está preparado? É mais ou menos isso aqui. Gostaria de ter sido mais cuidadoso e ter te tratado com o amor que você merecia. Lembra sobre a questão do merecimento? Mesmo sem falar, você foi quem trouxe mais alegria e sentido aos meus dias. Então, essa pessoa não falou tudo que ela tinha para falar para você. Ainda ficou algumas situações, ainda ficou algumas coisas aqui sem ser ditas. Até hoje não consigo entender o que fiz de errado para que o nosso amor chegasse ao fim. Por quê, gente? Porque aqui tem muito sofrimento, né? Aqui tem... Essa pessoa tem um sentir aqui, tem um arrependimento, tem alguma coisa aqui muito forte nessa situação, que traz, que trouxe e que ainda tá muito, ainda tá reverberando muito na energia dessa pessoa, que é esse 3 de espadas aqui. Esse afastamento, essa frieza entre vocês, né? Essa pessoa não queria estar longe, essa pessoa não queria estar afastada de você, tá? E isso ainda mexe muito com essa pessoa. Então, o que essa pessoa sentia com você quando estava com você ainda está muito vivo, ainda está muito vívido, ainda está muito presente na energia dela, tá bom? Para quem se conectou, é a segunda opção, essa é a resposta para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão e até o próximo.